The Last of Us é mais um daqueles jogos que são indispensáveis no mundo dos games e que em algum momento da sua vida você deverá jogar. E aí você vai se perguntar: por que diabos eu não joguei antes? Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo eu vou contar a minha experiência com The Last of Us e o que faz esse jogo ser uma obra-prima. The Last of Us foi desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony em julho de 2013. Mais tarde o jogo ganhou um remaster para PlayStation 4 e um remake para o PlayStation 5 e PC. Nesse remake, bem entre aspas, teve leves atualizações e deixaram os gráficos padronizados com a sua sequência e uma leve atualizada nas suas mecânicas. E a versão que eu irei analisar aqui é a versão de PlayStation 4, que é a versão que eu joguei do jogo, o famoso The Last of Us Remaster. Remaster ou Remaster? Meu Deus. Hi, how are you? Em relação à história, o mundo sofre de uma epidemia de um fungo chamado Cordyceps, que toma os Estados Unidos em setembro de 2013, transformando seus hospedeiros humanos em monstros chamados de infectados. Aqui, Joel, nosso protagonista, foge do caos de Austin, Texas, com seu irmão Tommy e sua filha Sarah. Então, no meio de toda essa confusão de picar a mula da cidade, Sarah acaba baleada por um soldado durante a fuga e morre nos braços do seu pai. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. E aqui o jogo já começa nessa questão frenética e é muito triste essa parte porque realmente é um negócio que te pega de surpresa e você já vê que a partir daí vai vir numa pegada cabulosa. Então a maior parte da civilização humana acaba destruída no decorrer dos 20 anos seguintes. Os sobreviventes vivem em zonas de quarentena altamente policiadas, em assentamentos independentes e em grupos nômades. Joel passa a trabalhar como contrabandista junto com a sua parceira Tess na zona de quarentena de Boston, Massachusetts, uma das últimas ainda funcionando. Então eles caçam Robert, um comerciante do mercado negro, a fim de recuperar um carregamento roubado de armas. Robert acaba sendo morto pela Tess, porém antes ele revela ter trocado as armas com os Vagalumes, uma milícia rebelde que se opõe às autoridades da zona de quarentena. Então mais tarde conhecemos Marlene, a líder dos Vagalumes, que promete dobrar as provisões para nós em troca de Joel e Tess levar a adolescente Ellie para os Vagalumes escondidos dentro do Capitólio de Boston, fora da zona de quarentena. E é assim, nesse caos, que começa a nossa jornada. Referente à jogabilidade, ela é bem competente, mas eu deixo aqui muito claro para vocês. Eu prefiro muito mirar e atirar no teclado e mouse. Eu tenho mais facilidade, me dá agonia a sensibilidade do controle, mesmo você estando em uma sensibilidade alta. Então já deixo bem claro isso daí, que sempre quando um jogo ele tiver no PC e tiver no console e for de tiro, eu vou dar preferência para o PC, porque eu me adapto bem melhor, eu tô muito mais acostumado e é mais legal do que jogar no controle por conta desse detalhe aí. Então não sou um dos melhores jogadores de jogos de tiro no controle. Uma coisa referente à gameplay que você pode acabar se incomodando no começo, a direção dela. Ela é uma gameplay mais travada, mais pesada, até para você atirar, mirar, ela é um pouco mais lenta, mas você vê que isso faz parte da direção do jogo. Além disso, o jogo ele tem um sistema de crafting bem bacana e bem detalhado que funciona muito bem. Quando falamos de sistema de crafting, eu me lembro de The Last of Us 2. Tem uma cena lá, filha da mãe, mano, com um cara te ataca, velho. Nossa senhora, mano, que ódio, que trauma. E além disso, você tem uma boa variedade de armas também, o que é um baita ponto positivo. A história de The Last of Us, ela é muito interessante e gigante, porque aqui nós temos a questão do Cordyceps, porém, ele é mais um background daquele mundo e não vai ser isso que vai ser trabalhado de forma principal, entendeu? A questão aqui tá mais no desenvolvimento dos personagens, o que faz a abordagem dos zumbis ser mais uma questão de
de background e de construção de mundo. E aqui a função do jogo é trabalhar muito a relação do Joel, um pai sem filho, geralmente é o pai que vai comprar cigarro, e a Ellie, que perdeu seus pais. Então aqui o nome do jogo até que faz sentido, porque eles são os últimos da família deles, né? O último de nós. Nossa senhora. E o interessante dessa jornada é a construção dessa relação de pai e filho. Ambos os personagens têm vazios nas suas vidas e eles se complementam nesse quesito, e é muito, muito supimpeira você ver toda essa questão de família sendo construída entre os dois personagens. E é muito bem feito isso, porque é feito de uma maneira tão sutil, mas tão bem desenvolvida durante a jornada, né? Porque no começo, aquele padrão de roteiro, os personagens não se dão bem, mas no decorrer da aventura, no decorrer da jornada, as coisas vão mudando, que vai estreitando os laços entre os dois personagens, fazendo com que eles tenham uma relação bem bacana de pai e filha. Ainda na questão dos personagens, o jogo tem excelentes personagens, com um bom desenvolvimento, e isso faz ele ser muito rico nesse quesito. Ora que ele faz uma coisa genial, que é contar histórias em documentos que achamos no cenário, e é incrível ver como a Naughty Dog conseguiu fazer isso muito bem, e de forma que instiga você, jogador. Pelo menos eu fico muito instigado. A gente tem a história do Wish, por exemplo, que eles fizeram um baita trabalho supimpeira. Tem toda a questão dos documentos que a gente vai vendo sobre os relatos da história, e isso vai sendo casado junto com os cenários, que conforme a gente vai avançando, os cenários tá ali comprovando que aquilo aconteceu. Então, cara, eu achei isso uma forma supimpeira de você contar uma história que agrega valor para aquele universo, e funciona bem demais. E sinceramente, eu achei isso uma baita sacada, porque faz o jogo ser rico e faz você querer explorar também os ambientes e se atentar aos detalhes, e é algo muito supimpeira isso daí. Algo que me chama a atenção é a ambientação do jogo. Cara, esse jogo foi lançado pro PlayStation 3 e a qualidade dos cenários e seus detalhes são de tirar o fôlego. E o jogo é muito bonito e bem detalhado, ele mostra essa questão do mundo pós-apocalíptico, ou mundo apocalíptico no caso, né? E uma coisa que eu acho interessante de The Last of Us é como os cenários são muito ricos em detalhes. Quando você entra numa casa abandonada, cara, tem inúmeros micro detalhes dentro da casa, documentos, a forma como foi deixada as coisas, a cozinha, resto de comida, sujeira no chão, marcas na parede, e isso é muito bacana. Eu fico imaginando a galera que cuidou da direção de arte, os designers e tudo mais, cara, eles tiveram um baita de um trabalho aqui, é um trabalho minucioso e é muito detalhado e faz você se sentir imersivo naquelas situações no qual você se encontra. Além disso, algo que eu tenho que elogiar bastante em The Last of Us é a sua grandiosa paleta de cores. O jogo possui uma paleta de cores fenomenal. Ele consegue ficar num aspecto mais cinza em alguns momentos, mas ele consegue ficar vibrante em outros momentos. Por exemplo, em momentos que mostra a natureza tomando conta do mundo novamente, o cenário ele é mais vívido, o verde ele é mais presente, e eu acho isso muito legal. Então você vai ver muitas cenas e cenários muito bem feitos e bonitos. Fora isso, logo no começo do jogo, da nossa jornada, quando a gente chega na cidade, tem um baita prédio tombado, cara, no qual a gente entra lá e é um negócio surreal. Isso foi feito no PlayStation 3, galera. É um nível de detalhe muito grande e isso me impressiona, porque você, enquanto joga, você começa a apreciar esses detalhes e ver como o jogo ele é denso na sua construção de cenário. É supimpeira. Rapaz, é um baita trabalho. A Naughty Dog, ela manda muito bem nisso. Eles fazem isso também com Uncharted 4, The Last of Us 2, e realmente os caras não estão pra brincadeira. A dublagem do jogo ajuda ainda mais trazer a imersão pra ele. Sério, The Last of Us possui um baita elenco de dublagem e uma baita qualidade. Não podemos parar aqui, Não posso Tommy! dirigir por cima deles, Joe! Então pra trás! Também estão atrás de mim!
Ali! Espera! Vai! A dublagem do jogo é maravilhosa. E o jogo tem muitas vozes marcantes que faz essa aventura ser muito mais imersiva. Eu apoio totalmente a dublagem em jogos, porque você desfruta muito mais do que está acontecendo ali, entendeu? Você presta mais atenção aos detalhes, então isso ajuda a tornar o jogo mais grandioso. Em relação aos pontos negativos, algo que me incomodou um pouco, porém você vai acabar se acostumando, é a lentidão na movimentação. Você sente o controle um pouco mais duro na hora de se movimentar, mas acho que isso se deve a dois fatores. Primeiro, a jogabilidade no controle. Você vai ter uma movimentação maior caso aumente a sensibilidade em relação à câmera. E outra que provavelmente foi uma escolha de direção para dar ênfase no que o jogo quer trabalhar de fato. Isso me incomodou um pouco, mas você acaba se acostumando. É realmente você pegar o ritmo ali do jogo e da gameplay. Outra coisa que me incomodou muito é a mira da bendita flecha. Nossa senhora, ela é muito ruim. E isso eles acabaram arrumando na versão remake do jogo também. Outro ponto positivo que eu esqueci de mencionar é que a Ellie, ela não atrapalha, algo que me incomodava bastante no Resident Evil 4 de PlayStation 2 lá, né? A Ashley ficava atrapalhando a gente, e aqui com a Ellie não acontece isso, um baita ponto positivo. Apesar de nem tudo ser perfeito, às vezes ela entra no meio da galera aí, acontece umas loucuras assim, mas isso daí você meio que releva, né? Também não dá pra tudo ser perfeito, né? Em relação à interface, ela é boa e é uma interface minimalista e casa bem com a tela. Ela não atrapalha e ela aparece apenas quando você faz a interatividade. E os comandos são bons no quesito de navegabilidade, no quesito design dos menus, na interatividade com os documentos, é muito bem feito. Principalmente na interação com objetos do cenário. Você chega perto, aparece um ícone e não fica nada poluído na tela. Ele fica mais cinematográfico ainda. A trilha sonora é um ponto altíssimo do jogo. Ele consegue mostrar pra gente, dar ênfase em cenas, em cenários. Os personagens também têm um som. Eu acho que ali, pelo menos na versão de PlayStation 4, quando eu joguei, tinha um probleminha de mixagem no áudio das vozes de alguns personagens. Às vezes não casava bem, ficava muito baixo. Não sei também, a gente tá falando de 2013, então era uma época que tava se iniciando essa era da dublagem dos jogos, então era um mercado muito novo ainda, então eu vou dar um desconto por conta disso. Mas o som dos inimigos, dos instaladores, são muito bons e realmente, né, deixa você ali atento. The Last of Us também recebeu uma DLC que conta a história da Ellie, intitulada de Left Behind. É uma DLC bem interessante e desenvolve ainda mais a personagem. Acompanhar a história do Joel e a Ellie traz muito bem como uma relação de pai e filho é construída, e que você não precisa ter um laço de sangue necessariamente para alguém se tornar um parente seu, uma pessoa importante. É algo que vai sendo construído, e é um jogo que trabalha muito bem isso, e você vê que tanto o Joel quanto a Ellie, eles acabam se adotando, e você ver a evolução desses personagens e como eles cuidam um do outro é algo bonito de se ver. A cada tempo que você passa jogando, mais apegado a eles você vai ficando. É um baita jogo com uma excelente história e toda essa questão da Ellie ser imune ao vírus, e conforme você avança você vai entendendo do porquê ela é importante para os vagalumes. Você chega a um ponto de apego tão bacana com os personagens e realmente você acaba se identificando com ele, porque ele foi egoísta, mas eu concordo com ele. Eu acho que, cara, a decisão do Joel, você vê ali no final do jogo que é algo que faz você balançar a cabeça, mas por toda a construção entre os dois personagens, eu pelo menos acabei ficando do lado dele. Eu achei que ele tomou uma escolha correta, porque você vê que esse mundo no qual eles vivem não merece. Caraca, velho, pesado. Eu acho que o Joel, ele fez uma escolha certa, e aqui a gente tem dois contrapontos, tanto no final do Spider-Man 2018 e tanto The Last of Us. Eles são lados diferentes de uma mesma moeda, e é muito interessante como esse contraste acontece. É bizarro. E você entende realmente o Joel, né? Ele já perdeu tudo que ele tinha pra perder, a Ellie também, então mais uma perda. É complicado,
né? Ainda mais nesse mundo egoísta no qual o jogo se encontra, né? Onde provavelmente, cara, se eles fizessem uma cura, isso seria muito monopolizado, aconteceria mais guerras civis ainda nesse universo, porque o ser humano é uma porcaria. Eu queria saber de você, a sua experiência com The Last of Us. Você curtiu? O que você não gostou no game? Você concorda com a decisão do Joel? Se você é novo, seja muito bem-vindo e se inscreva. Não esquece de deixar esse like. A gente tá chegando a quase 5.000 inscritos já, então bora lá que a gente vai conseguir. E assista minhas outras análises e meus outros vídeos que está aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.